Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou gravar um Lê Responde sobre maternidade. Um dos quadros do canal que eu queria que tivesse era Respondendo Perguntas. Porém, o nosso Respondendo Perguntas vai ser um pouco diferente. Vou colocar temas em cima de Lê Responde para ficar mais organizado, mais fácil de assistir. Eu pedi lá no meu Instagram Lê Responde sobre maternidade, vocês me mandaram algumas. Eu escolhi 10 e vou responder aqui nesse vídeo. Eu coloquei aqui no caderno, porque o celular eu tô usando, então se eu não falar o nome, me perdoem. Se você tiver alguma pergunta sobre maternidade, sobre criação, sobre amamentação, sobre desfraude, enfim. Se você quiser um vídeo específico sobre isso, estou sempre de olho nos comentários. Então coloca aqui sua pergunta, já para eu responder num próximo Lê Responde. Bora pro vídeo. Primeira pergunta. O que você acha mais difícil na educação dos filhos? Pra mim, o mais difícil é conciliar a maternidade dos dois, sabe? Quando você tem um só, toda a sua atenção vai direcionada para uma criança só. Então, é um para um. Então, você consegue lidar. Não é mais fácil, mas é mais fácil do que a mãe de 2. Ou a minha maternidade é mais fácil do que a mãe de 3, consegue entender? Porque aí você tem que conciliar toda a sua atenção em 2. Se você tem 3, tem que conciliar a atenção em 3. Se você tem 5, você tem que conciliar e dividir a atenção para 5. E às vezes é muito difícil de fazer isso. A exaustão também é muito grande. Você tem casa, você tem um monte de coisa para fazer, você tem seu trabalho, você tem eles dois ainda. E você tem que dividir tudo isso ainda para dar atenção para eles. No final do dia parece que eu não fiz nada. Não dei atenção para nenhum dos dois, mas na verdade você deu, na verdade você fez o seu melhor. E eu sempre falo no meu Instagram, você é a melhor mãe que seu filho poderia ter. É bem difícil conciliar e dar atenção para os dois. Você sempre acha que você tá dando atenção mais para um do que para outro. Mas o que eu acho mais difícil é isso, é a exaustão e você conseguir conciliar a atenção para os dois. Segunda pergunta. Lê, estamos tentando desfraude aqui em casa e está bem cansativo e estressante. Alguma dica? Tiveram algumas perguntas sobre desfraude. Se vocês quiserem, eu posso trazer minha mãe aqui comigo para fazer um vídeo sobre desfraude. O desfraude do Matias eu vou ter que fazer, mas quem fez com a Helena foi a minha mãe. Ela que fez o desfraude. A dica que eu daria é estude sobre o assunto. Tem muita informação na internet, nenhuma informação é demais. Pode ser que não aconteça com o seu filho, mas você vai estar preparada. Então pega bastante informação, tem pediatras aí fazendo live adoidado, mas também não fica bitolada. Vai no seu tempo, faz no tempo da criança. Às vezes não é o momento para você desfraldar a criança. Cada criança tem um tempo. Cada criança tem um tempo para desmame, cada criança tem um tempo para desfraldar também. Às vezes não é o tempo da sua criança e vai ser mais doloroso fazer agora do que daqui, sei lá, 2, 3, 4 meses. Daqui 4 meses vai ser super mais fácil. Cada criança tem seu tempo e às vezes não é o momento certo de fazer. E se você quiser continuar indo, quiser continuar tentando, faça o desfraude de uma forma mais leve. Você tá aprendendo com ele e ele tá aprendendo com você. Aqui em casa, como que foi? A minha mãe percebeu que era o tempo de tirar a fralda da Helena, tirou e às vezes acontecia alguns acidentes. A gente lidava da melhor forma possível. Pegava o pano, ela terminava de fazer o que ela tinha pra fazer, a gente pegava o pano, limpava com ela e levava ela pro banho, dava banho, levava as coisas pra tomar sol, passava desinfetante e conversava com ela. Helena, você vai ter que fazer agora no piniquinho. Então, quando você tiver vontade, avisa a mamãe, fala alguma coisa. E aí, com o tempo, eles vão aprendendo que é naquele lugar. Faz ficar atrativo pra criança. Compra um pinico legal, sabe? Faz disso uma brincadeira também. Faz de uma forma mais atrativa, mais legal, menos pesada, mais leve. Aí a criança, de uma certa forma, vai aprender brincando. Eu tô olhando pra cá porque o Matias tá aqui deitado. E eu preciso finalizar esse vídeo. Mas dizem que menina é mais difícil que menina pra desfraldar, tá? Então vamos ver com o Matias. A gente vai passar por isso juntas. 3. Qual é o joguinho que a Helena joga? A Helena joga PKXD. Agora ela tá jogando no meu celular. Ela tá com o meu login. Eu vou deixar meu login aqui pra vocês. Ela tá jogando no meu celular. E ela vive procurando amiguinhas. Então se vocês quiserem adicionar ela, o filho de vocês aí adicionar ela pra eles jogarem juntos, será bem-vindo. E a Fran também perguntou, como você lida com as telas na criação das crianças? Eu tô precisando de ajuda referente a isso, porque a minha mãe voltou a trabalhar. Meu pai também voltou a trabalhar, eu tô ficando sozinha agora com as crianças. E muitas vezes a gente dá pra... vai lá assistir alguma coisa, você quer assistir
um filminho, quer assistir alguma coisa e coloca. É complicado, porque não é bom pra eles. Isso não é bom pra eles. Vários pediatras já falaram que não é bacana, não desenvolve. Se vocês tiverem algum conselho, alguma coisa, comenta aqui embaixo, que é importante também pra mim. Mas é difícil, gente. Hoje em dia é muita tecnologia. Eu tento fazer algumas atividades com ela, tipo jogar um jogo, fazer uma massinha, mas não dá pra fazer o dia inteiro. A gente tem coisa pra fazer, a gente tem casa pra limpar, tem outro filho pra dar atenção também, que é recém-nascido, tem uma demanda maior. Mas eu tento fazer outras atividades pra ela, comprar jogos que ela se interesse. Eu pus o balanço ali pra ela ficar ali fora um pouco. Tento fazer coisas pra ela ter uma autonomia maior, pra ela brincar com outro tipo de brinquedo além do celular. Mas é difícil, porque geralmente os brinquedos que tem que jogar junto. Nem sempre eu tenho tempo pra conseguir fazer isso, então preciso de dicas também. É difícil. Quarta pergunta. Qual é a parte mais difícil de cuidar de um recém-nascido já tendo uma criança maior? A parte mais difícil é a sua cabeça. Sua cabeça te sabota o tempo inteiro. Eu sempre penso, no final do dia, eu sou uma péssima mãe. Eu não dei atenção suficiente pra Helena, eu não dei atenção suficiente pro Matias. Eu trabalhei muito ao invés de ter focado mais neles. Todos os dias é a mesma coisa. A gente nunca tá satisfeita. A nossa cabeça nos sabota todo o tempo. E na verdade, você deu o seu melhor. Você deu o seu melhor com aquilo que você podia. A gente precisa parar de se culpar um pouco, sabe? A gente deu o nosso melhor no dia. A gente tá aqui presente com eles. Pode às vezes não estar presente 100%, mas a gente tá aqui, a gente tá tentando, sabe? Então a parte mais difícil é você, dentro de você mesma, pensar: eu tô dando o meu melhor. Também tem muito julgamento externo que faz doer. A parte mais difícil é isso. Quando você não tá bem com você mesma, que não era pra te machucar, te machuca. Uma palavra, alguma coisa, machuca muito mais porque você não tá satisfeito com o que você tá fazendo. Mas a parte mais difícil é isso. É aqui dentro. Quinta, você acha difícil sincronizar a Letícia mãe com a Letícia mulher? A Tayana Duarte perguntou e pediu pra mandar beijo. Então, beijo pra você. Obrigada pela pergunta. É muito difícil. Eu não consigo lembrar de quem eu era antes de ser mãe. Antes de ser mãe da Helena, antes de ser mãe do Matias. É muito difícil você se reencontrar. E às vezes você não se reencontra. Fazem 5 anos que eu tive a Helena, vai fazer 6 anos agora. E eu não sou a mesma Letícia de 6 anos atrás. A Letícia de 6 anos atrás estudava, ela era adolescente. Ela mudou, ela cresceu, ela passou por muitas coisas, por muitas tristezas, por muitas alegrias, por muita coisa. Então você não se reencontra. Você é outra mulher depois do parto, depois da gestação, você vira outra pessoa. E às vezes a gente fica tanto querendo se reencontrar, como eu era, e a gente não foca como a gente é agora. A gente amadurece, a gente evolui todos os dias. Imagina então em uma gestação, em um parto que você transcende. Então, é muito difícil você se reencontrar. A gente se cobra ao ponto de querer voltar a ser nós mesmas no primeiro mês. A gente tem que estar bem, a gente tem que estar saudável, a gente tem que estar mentalmente saudável. E não é assim. Você acabou de passar por uma gestação, você gerou uma nova vida. É mais difícil você voltar à sua rotina, você voltar a se cuidar. Mas dá. Mas isso passa, sempre passa. Já passou no da Helena e eu sei que vai passar no do Matias também. Mas não espere você sincronizar, você voltar a ser você mesma, porque você nunca mais vai ser você mesma. Sempre vai ter alguma coisa diferente em uma mulher que gerou uma vida. Sexta pergunta. Qual a situação que você se sentiu mais frustrada como mãe e a situação que te deu mais orgulho? Todos os dias eu me sinto frustrada. Quando eu deito no travesseiro, eu podia ter feito melhor. Só que aí, ao mesmo tempo que eu me saboto, sempre tem uma vozinha na minha cabeça que fala: você deu o seu melhor. Tenta melhor amanhã. Amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser melhor. Nem sempre um dia vai ser melhor que o outro. Tipo, hoje foi muito bom, aí amanhã vai ser ruim, aí depois de amanhã vai ser péssimo. Aí depois de amanhã vai ser um pouco melhor. E a maternidade é assim. É um gráfico assim de altos e baixos. E a gente precisa lidar com isso. Nem sempre vai ser bom o dia, na maioria das vezes não vai ser bom um dia. E a gente se cobra demais. Meu Deus, não tem ser humano que se cobre mais do que uma mãe. A gente sempre quer dar nosso melhor e chega no final do dia a gente, eu podia ter dado um pouco mais. Eu podia ter feito melhor. Acredito que todas as mães se sintam assim no final do dia.
frustrada. A nossa expectativa versus a realidade é muito frustrante. Ela me perguntou, o dia que você sentiu mais orgulho? Não tem um dia específico, mas eu sempre me sinto orgulhosa quando alguém olha e elogia, sabe? Eu sempre me sinto orgulhosa, pode ser qualquer pessoa. Passa e fala, nossa, a Helena é muito educada, a Tias é uma criança maravilhosa. Você se sente orgulhosa quando alguém percebe que a sua criação tá fazendo diferença na vida da criança. Então eu me sinto orgulhosa quando alguém chega e elogia meus filhos. Não a aparência, porque a aparência você fez e gerou e já era. Genética, não a aparência, eu não me sinto orgulhosa disso. Eu me sinto orgulhosa quando alguém elogia a criação dos meus filhos. Aí eu me sinto orgulhosa. 7ª pergunta. Como você aborda sobre a separação com a Helena? Ela já entende? Pra quem não me conhece, tá me conhecendo agora, eu já fui casada durante 5 anos. Durante 5 anos. Dentro desses 5 anos tiveram algumas separações. A gente era muito novo e a gente continua sendo muito novo. Não que idade seja parâmetro para amadurecimento, mas conforme o tempo vai passando, vão acontecendo coisas na nossa vida que nos deixam mais maduro. Então, se você tem 16 anos e você já passou por muita coisa, talvez você seja muito mais maduro do que uma pessoa de 20, 30 anos. Acredito que acontecimentos amadurecem pessoas e não idade. A gente passou por muita coisa no casamento. E tiveram muitos altos e baixos, a gente já se separou várias vezes. E no começo eu não abordava esse assunto com ela porque ela nem entendia direito. Não conversava muito com ela. Agora que ela já entende, eu sentei com ela e conversei. Olha, a mamãe e o papai não estão mais juntos, mas a gente te ama demais. Tudo que você precisar, você pode contar com a mamãe e com o papai. Ele sempre vai estar presente na sua vida. Aí ela às vezes pergunta, mamãe, você vai pra casa da vovó junto comigo? Aí, às vezes eu ainda vou pra levar o Matias. Aí, quando eu não vou, eu falo, não, hoje você vai sozinha. Você vai ver a vovó, o papai. Então, você vai pra lá sozinha. Vamos se arrumar? Eu arrumo ela, arrumo as coisinhas dela. E também, ele vem pra ver o Matias. Então, de uma certa forma, ela ainda tem um vínculo muito forte com ele, graças a Deus. E eu espero que esse vínculo nunca acabe. Sei o quanto o pai é importante na vida de criança. Nunca fui daquelas mulheres que fazem guerra entre o filho e o pai. Eu sempre faço a ponte mais estruturada possível para que os dois tenham uma relação, os 3, né, tenham uma relação. Eu sempre fui essa pessoa porque eu sei o quanto é importante a paternidade. Amorzinho, tem alguém aqui que quer falar um oi pra vocês. Dá oi pro pessoal. Olha oi pro pessoal, filho. Vou terminar o vídeo com ele aqui, gente. Vocês se incomodam? Comenta aqui embaixo. Vocês se incomodam de eu terminar com ele no braço? Enfim. Hoje em dia, eu já converso com ela sobre isso. Sempre converso com ela sobre isso. Não fico tocando no assunto sempre. Eu conversei uma vez e ponto final. Às vezes, se ela pergunta, eu respondo alguma coisa. Mas eu sou bem madura quanto a isso, gente. Bem madura mesmo. Eu não quero guerra entre as pessoas. Eu acho que se um relacionamento acabou e tem criança, você precisa ser muito maduro, muito madura, pra você tirar da cabeça o marido e a esposa ruim que você foi em um relacionamento e entender que paternidade não tem nada a ver com matrimônio. Ser um bom pai, ser uma boa mãe, não tem nada a ver com ser uma boa esposa ou ser um bom marido. Você e seu filho têm uma relação e você e sua esposa, ou você e sua ex-esposa têm uma relação. Se a nossa relação não deu certo, a minha relação com ele não deu certo. Agora, a relação dele com o Matias e a relação dele com a Helena é uma ponte que tem que ser construída também da minha parte, porque eles não têm como construir essa ponte, eles são muito pequenos. Você precisa fazer essa ponte, você precisa ser maduro o suficiente para fazer essa ponte. 8ª pergunta. Você induz as crianças à sua crença? Acredito que ensine a criança no caminho que se deve andar e ela nunca mais se desviará dele. Tá escrito na palavra isso. Tudo que eu puder fazer para que eles conheçam a Deus de verdade, para que eles conheçam Jesus Cristo e reconheçam Ele como o único e suficiente Salvador, eu farei. Se eu puder fazer, eu vou fazer para que eles conheçam a Jesus verdadeiramente. Sei que não depende de pai, não depende de mãe, cada um tem a sua salvação individual. A gente tem um caminho a trilhar com os nossos filhos, nós temos uma responsabilidade, nossa parte, e a minha responsabilidade, com certeza, eu farei. Em ano de pandemia, tá muito difícil ainda, ele é recém-nascido, não dá pra eu ficar procurando igreja
Mas assim que tudo isso passar, o Matias vai ser apresentado na igreja, assim como a Helena foi, nós iremos também pra igreja. E adianta falar pra mim, às vezes tem pessoas que falam, ai, mas igreja não traz Deus, ai, mas igreja ensina, mas a igreja tá ali pra aconselhar, a igreja te dá força. A igreja não é perfeita, tem muita gente imperfeita lá dentro. O que mais tem na igreja é gente imperfeita. As pessoas estão ali para tentar melhorar, para tentar ajudar, e eu acredito muito nisso. Então, achar uma igreja, para mim, é muito importante. Sempre, sempre, acima de tudo, acima de igreja, acima de qualquer coisa, a criança olha o seu exemplo. Então, ela vai conhecer Deus através de você, não através da igreja que você está indo. A igreja vai ensinar bastante coisa, sim, sobre a palavra, mas ela vai focar em você. Então se você fala pra criança, olha, não mente, tá? Não pode mentir. E mente, não adianta. Se você fala pra criança, não pode ter rancor, tem que perdoar. E não perdoa, e sempre você tá sendo rancorosa, sempre você tá agindo pelo passado, então você não perdoa também. Então você não vai ensinar nada à criança. E a tia da escolinha que ensina ela também não vai ensinar nada. Ela tem que ver no dia a dia dela Deus. E ela vê através de você. Na verdade, não só ela, mas todas as pessoas ao seu redor vê Deus através de você. Nona pergunta. O que você comprou que acha inútil com a Helena e não comprou pro Matias? Na verdade, eu não comprei. Eu ganhei um berço na da Helena. Ele foi útil pra guardar roupas, porque a Helena não ficava no berço, ela dormia junto comigo, eu fiz cama compartilhada com ela. Dessa vez, eu não comprei berço. Graças a Deus, eu comprei um Moisés. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem. E é super útil. Recém-nascido geralmente não dorme de noite, de madrugada, ele acorda várias vezes e aí ele dá uma cochilada maior de dia. E se você não quiser ficar no quarto o dia inteiro com o seu recém-nascido, você precisa ter alguma coisa por perto, né, pra você deixar ele. Então eu acho o Moisés uma ótima coisa, porque aí você monta em qualquer lugar. Também ele desmonta e eu levo pra tudo quanto é canto esse berço. 10ª pergunta, você acha que 24 anos é uma boa idade pra ter filhos? Eu quis finalizar com essa pergunta porque não tem idade pra você ser mãe. Às vezes acontece alguma coisa que você não espera, mas eu acredito que tudo na vida tem um propósito. E acredito muito que ser mãe é uma escolha. A gente escolhe ser uma boa mãe todos os dias, a gente tem escolhas na nossa vida. Então, se você não tem maturidade para ter um filho, se você acha que você não tá pronta para abrir mão de muitas coisas na sua vida, é porque filho é isso. É você abrir mão para dar sempre o melhor para ele, é você abrir mão de você, às vezes abrir mão de comprar alguma coisa para você ou fazer alguma coisa para você, para fazer pelo seu filho. Muitas coisas você vai precisar abrir mão. Logicamente que dá para viver, dá para fazer as suas coisas sim, mas muitas vezes você vai precisar abrir mão pelo seu filho. Você não vai poder sair sempre por causa dos seus filhos. Nem sempre o lugar que você vai, o seu filho é bem-vindo. Nem sempre o lugar que você vai é apto para o seu filho estar. Ele precisa ter uma criação saudável, boa, assim como você teve. Ou se você não teve, você precisa fazer diferente. Filho é isso. Filho não é um serzinho que você para e você deixa aí e ele vai se criando sozinho. Não, ele precisa de um responsável, ele precisa de uma pessoa responsável e madura perto dele. E a maternidade fez muito isso comigo, ela me amadureceu de uma forma absurda. É nítido olhar pra Letícia passada e não me ver mais, porque eu amadureci muito com a maternidade. E foi uma escolha. Sempre foi uma escolha. Eu escolho ser uma mãe melhor todos os dias. Eu escolho abrir mão disso aqui para o meu filho ter o melhor no futuro. Então é isso, ser mãe é você abrir mão de muita coisa, é você pensar no seu filho antes de pensar em você. Muitas vezes, gente, muitas vezes. Você acha que você tá pronta com 20, com 30, com 40 anos, essa é a idade boa para você ter o seu filho. Então não tem um padrão. Tem gente que fala, ai, tem que ter com 33 anos. Eu acho que a idade boa para ter filho é 33 anos. Não, pode ser que você esteja pronta para ter um filho com 22. Pode ser que você esteja madura e pronta aqui dentro para ter com 22. Às vezes com 40, você quer ter o seu filho com 40 anos. Acho que está estabilizada, acho que está pronta. Então você tenha com 40 anos. Não tem uma idade fixa para ter filho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal, que é muito importante. Ative as notificações. Eu também posto conteúdo diário lá pra vocês no Instagram, então me siga também por lá. E deixem perguntas aqui embaixo pra mim, pra um próximo Lê Responde. E é isso, um beijo.
Até o próximo vídeo. Tchau!